Olá, Espiritismo e Arte está no 14º Fórum Nacional de Arte Espírita. O entrevistado é Marcelo Manga, do Rio de Janeiro. Marcelo, seja bem-vindo, músico, Obrigado, instrumentista. Como vai ao nosso programa que falar da Oficina de Estudos de Arte Espírita e do Centro Espírita, que é de 1891, fundado por Bezerra de Menezes? Isso aí. Isso é uma honra, uma honra. Vamos falar desse centro espírita, dessa sua arte, num centro tão antigo e na Oficina de Estudos de Arte Espírita. Mas primeiro vamos começar pelo músico. Quem veio primeiro, a música ou o espiritismo em sua vida? A música veio primeiro. Desde garoto, estudando, aprendendo no colégio, né? Tinha aula de música no colégio do município e fui me interessando cada vez mais. Em um determinado momento conheci a Adriana, que é a minha atual esposa, e aí conheci a doutrina espírita através dela, né? Às quintas-feiras eu tinha que ir embora mais cedo porque tinha uma reunião familiar e aí aos poucos eu descobri que era o Evangelho no Lar. E aí passei a fazer parte, e aí ficava às quintas-feiras até mais tarde com ela, e assim foi a minha introdução na doutrina. Através do Evangelho no Lar. Isso. Ele sempre escolhe o melhor, né? Vocês estão vendo, né? E aí naquele Evangelho você se identificou com a filosofia? Totalmente. Né? Parecia que já era uma lição que estava só sendo relembrada, né? E você já era músico, participava de alguma banda, de algum grupo? Não, nessa época ou você tocava autodidata sozinho? Ainda estudava, ainda era estudante de música, não trabalhava com isso, me interessava. E aí, aos poucos eu comecei a evangelizar, né, comecei a participar de evangelização de infância, à medida que eu podia colaborar, e mocidade, estudo sistematizado, e a minha trajetória com a música foi seguindo em paralelo. Ela não coincidia com os meus passos na doutrina. Então, ou seja, você ainda não tinha feito o casamento da sua arte com a religião. Só voltando um pouquinho, você fez a formação em algum conservatório, você foi autodidata? Quando você fala estudos de música, como foi esse estudo? Professores particulares, muito tempo, e algumas escolas de música popular, né? Musearte, lá no Rio de Janeiro, o Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical, algum curso livre na Unirio, fazendo estudos. Não tive formação de graduação, né, de bacharelado em música. Foram cursos livres e aulas particulares. E isso foram muitos anos? Ah, sim, muitos anos. Desde os 12 anos de idade, 13... até hoje, né? Continuo estudando. Quando a gente fala instrumentista, o instrumentista toca um pouco de cada, mas qual é o instrumento que mais você gosta, que tem seu gosto, a sua preferência de atuação musical? Minha especialidade é contrabaixo elétrico, que é um instrumento que eu trabalhei durante muitos anos, e é um instrumento que eu gosto muito. Mas toco um pouquinho de violão, toco um pouquinho de teclado, né, canto um pouquinho. Mas você canta? Um pouquinho. Tá escondendo aí. Manga, e me fala uma coisa, te chamar de Manga, que é como você é conhecido, e aí, quando foi que você se despertou de que ali na evangelização você poderia também entrar com o seu conhecimento musical? Pois é. A gente trabalhava num grupo em que tinha algumas pessoas que tocavam, e eu, apesar de já nessa altura ser profissional da música, trabalhar com shows, com gravações, eu não levava isso para dentro do centro. E a gente tinha algumas dificuldades, porque as pessoas elas tinham boa vontade, mas às vezes não tinham uma técnica tão apurada, então muitas vezes a gente fazia a música aquém do que poderia fazer, né? Fazia com violão desafinado, ou fazia, enfim, tocava música errada, e aquilo me incomodava. Doía no ouvido, né? Não, doía no ouvido, e ao mesmo tempo eu me sentia um pouco responsável por aquilo, né? Assim, eu tenho algum conhecimento na área, eu estou vendo que está errado, então por que eu não faço alguma coisa? E aí passei um tempo nesse questionamento, nessa reflexão, e resolvi passar a levar um instrumento e passar a tentar colaborar de alguma forma. Né? Coincidiu com a época em que eu voltei, né, a frequentar a Comerge, que é a confraternização de mocidade lá do Rio de Janeiro. Eu já tinha ido há muitos anos como confraternista e a essa altura voltei como trabalhador. E aí já levando também a música
para tentar contribuir, né, da forma que fosse possível. Aí que eu comecei a juntar os meus dois mundos, né? Feliz do momento em que você olhou e falou, como eu posso contribuir com a minha arte? Porque é nesse momento em que o músico olha e fala assim, meu Deus, a gente pode fazer melhor. Com mais técnica, com mais qualidade. Eu me lembro de uma palestra que o Divaldo falou, gente, juntai os de boa vontade com os que sabem fazer, o produto vai ser melhor. E aí, o que você fez com isso? Você chegou e falou assim, olha, vamos fazer arte junto. E do que surgiu isso? Foi aí que nasceu a oficina? Não, então, a oficina nasceu um pouco depois. Eu retornei para a Comerge em 2001, e aí comecei a colaborar um pouco mais timidamente, até as pessoas também me conhecerem, né? Encontrei alguns amigos antigos e muitos novos. E aí, aos poucos, a gente foi ganhando confiança, né, mostrando a seriedade do trabalho, e aí viram que a gente não era nenhum louco e deixaram a gente atuar um pouco mais. Aí, em 2003, a gente fez um CD lá no Rio, né, e que eu auxiliei na produção do CD, que é o Jesus e Nós, Uma Trajetória de Amor, que é um CD com uma música de cada polo de Comerge, né, da época. E foi um resultado bastante interessante, o pessoal se animou, e aí nesse ano, 2003, eu fui convidado pelo Ricardo, né, que é o idealizador da oficina, para sentar junto com ele e com a Adriana, que é minha esposa, para a gente pensar numa estrutura de uma capacitação permanente para os músicos inicialmente, né, da Comerge. Todos aqueles jovens que vão para a Comerge, levam seus violões e ajudam a fazer a harmonização, né, a ambientação, a gente estava sentindo a necessidade de fazer uma capacitação continuada ao longo do ano, porque a gente se reunia para ensaiar para a Comerge, acabava o encontro, dispersava o grupo e a gente ficava meses sem se encontrar. E aí depois reunia de novo para começar a ensaiar tudo de novo, dava uma sensação que a gente estava sempre recomeçando. E, pô, vamos fazer um grupo para estudar, continuar. Acabou o encontro, a gente segue estudando. Quando chegar no próximo, a gente já vai estar quente, tocando bem pra caramba. E assim começou a oficina. Só que... Somente com os que organizava a parte musical. Da Comerge. Isso. Ele começou com violão, só violão, para a Comerge. Só que acho que a espiritualidade queria mais, né? Então a oficina ela foi crescendo, entraram outros instrumentos, entraram outras artes, né? Então hoje a gente está com 14 anos aí de existência, funcionando com 13 cursos diferentes. 13 cursos. A gente tem 5 cursos de música, né, que é o violão, teclado, baixo, percussão e canto. A gente tem os cursos da área de artes cênicas, que são teatro e dança, né? A gente tem os cursos da área de artes visuais, que são cinema, fotografia e desenho e quadrinhos. A gente tem arte da palavra, né, que é um curso de produção de texto, né, de expressão textual. A gente tem Vivências na Arte, lembrei o nome, curso de Vivências na Arte, que é um curso, ele começou originalmente como um curso para capacitar evangelizadores para utilizarem a arte nos seus encontros. Só que o próprio curso também se transformou ao longo do tempo e é um curso de experimentação e vivência artística, para que as pessoas tomem contato com como laboratório, com diversas manifestações artísticas diferentes e essas reflexões que são trazidas, né, por esse contato. Isso é uma coisa muito rica, né? Sim, sim. Desenvolve como nunca. Nossa, lágrimas... Toda semana a gente tem lá muita reflexão, muita coisa. E a gente tem o espaço de experimentação infantil, artística, né, que é o nosso curso mais novo, que tem 2 anos só de existência, né, em que a gente trabalha com as crianças de 5 a 10 anos, com diversas experiências e ensinando a elas, de fato, as técnicas artísticas adequadas naturalmente à capacidade delas, né? E ao nível de profundidade que se pode chegar. Então a gente trabalha o estudo doutrinário e também trabalha a questão da técnica, né? A criança, a gente não usa a evangelização feita com arte. A gente faz isso e vai além e ensina para ela rudimentos de técnicas daquela arte. Então ela aprende como é que faz um movimento, como é que faz um acorde, como é que pinta uma tela, qual é o material que se utiliza, ela toma contato com isso de verdade, né? Os professores que dão aula para elas são os professores
do próprio espaço de experimentação e convidados dos cursos das outras áreas, né, que vêm para aplicar e para ensinar para elas. Nossa, que nível de refinamento, de especialização naquela habilidade. Interessante essa preocupação de vocês com a excelência. E a oficina de estudos de arte, ela é um braço do Centro Espírita Regeneração, ou a oficina é uma instituição em si, com CNPJ independente? A oficina ela surge dessa necessidade, né? E aí a gente funcionou alguns anos sem CNPJ, se abrigando em outras instituições parceiras, né, que conhecem e gostam do trabalho, até que a gente viu a necessidade de ser uma instituição com CNPJ, com registro, porque isso ia viabilizar para a gente outras oportunidades, né, e um nível de organização que a gente estava precisando ter e que o CNPJ ajuda a gente a ter esse nível de organização. Inclusive até a nível de subsídios, né? Exatamente. De busca de doações, isso é muito interessante. Mas ela tem o registro dela é uma instituição espírita? Sim, sim. Isso a gente faz questão, é uma cláusula de destaque num parágrafo único lá no nosso estatuto de que é uma associação espírita sem fins lucrativos. Então aí a gente já sabia de antemão que perderia uma série de subsídios, porque existem leis que restringem para instituições religiosas, mas a gente decidiu manter e mesmo o posicionamento. Assim chega esse apoio? O apoio chega, né? A gente tem alguns projetos, que a gente tem os parceiros que são os centros, que são as federativas, né? A federativa do nosso estado, CERJ, e as casas, né? Porque a oficina ela não é de um centro espírita, né? Ela é uma congregação de diversos trabalhadores de diversas casas do Rio de Janeiro, né? Então com isso a gente ganha muita pluralidade, a gente ganha muita riqueza e a gente ganha uma rede também muito grande, né? Derivada desses trabalhadores e alunos nossos. De doadores, de parceiros. Exatamente. E quantas crianças, ou quantos jovens, ou quantos adultos vocês treinam por ano? Porque não vamos falar em formar, né? Formar seria um curso acadêmico. Quantos passam por lá e se sentem adquirindo uma habilidade ou ficam por lá? Quantos, mais ou menos? Qual é a média disso? A gente tem um limite que é a nossa capacidade de professores, né? A gente tem um time de professores que não é pequeno, hoje a gente tem por volta de 50 colaboradores, de todas as áreas, né? Voluntários? Todos voluntários. Nenhum todos remunerado? Espíritas, nenhum remunerado. Nossa, todos voluntários, todos espíritas e todos ligados ou profissionalmente ou semi-profissionalmente à arte que ministram, né? A gente tem, por volta de 50 trabalhadores, a gente começa o ano atendendo cerca de 250 pessoas, que é a capacidade máxima de inscrição que a gente tem. 250 o quê? Só final de semana? Porque se são voluntários, eles têm tempo durante a semana de treinar esse pessoal? O pessoal, a nossa filosofia lá é o seguinte, a gente não consegue fazer um volume de aulas grande como a gente entende que deveria ser para você se desenvolver numa determinada área artística. Então a gente, aos sábados, que é o dia dos nossos encontros, né, a gente estimula o aluno e passa para ele o material. E ele tem a obrigação de estudar em casa durante a semana e se desenvolver. Leva dever para casa. No sábado seguinte a gente vai aferir. Vamos lá, você preparou o que a gente combinou? Vamos ver. E assim a gente vai conferindo. Então os nossos encontros são aos sábados. Somente aos sábados, 250 alunos somente. Quantas salas tem nesse lugar? Então, hoje a gente tem uma parceria muito boa com o CELAC, que é o Centro Espírita Lázaro Amor e Caridade, fica no Meier. É um centro que tem um colégio, né? Um colégio que foi fundado por Dona Ruth Santana, né? A Casa de Lázaro, a Casa da Criança Feliz, né? Que teve destaque na canção do Francisco Alves. E aí a gente consegue essa parceria e utiliza as salas do colégio. Então a gente tem um prédio inteiro do colégio em que a gente divide as nossas turmas e faz um encontro lá. São quantas turmas, mais ou menos, de quantos alunos? São 15, 16 turmas, porque alguns cursos têm mais de um nível e se subdividem, né? Aí a média varia, tem cursos que suportam até 10 pessoas, outros suportam até 15, então a gente varia mais ou menos entre 10 a 15 alunos para cada uma dessas turmas, fica mais ou menos por aí.
Agora, esse número ele não se mantém, né, Germano? Isso é curioso. E é importante a gente falar também, né, para trazer um dado de realidade. Muitas pessoas se inscrevem no afã de aprender alguma habilidade artística, desenvolver alguma modalidade, achando que vai ser simples, achando que vai ser fácil, né? E que basta comparecer lá no sábado e você vai magicamente aprender. E não é o que acontece, né? Quem já se experimentou por esse caminho de estudar arte sabe que você precisa ter muito treino, muita paciência, muita dedicação. Então a gente tem uma evasão grande também. Então a gente começa o ano com 200, 250 pessoas e a gente termina com 100, ou às vezes até menos. Muita gente sai ao longo do caminho porque percebe que não vai conseguir dar conta de fazer do jeito que imaginava, né? Então ele começa a estudar o violão, nossa, mas isso é difícil, hein? Pois é, mas você consegue, vamos lá. E alguns a gente consegue estimular e eles se mantêm, e outros desistem. Mas a gente já conversou muito sobre isso e já aprendeu que isso é natural, né? Isso faz parte do processo. Tem uns que vão entrar, tem uns que vão sair, tem uns que retornam depois. Tem alunos nossos que fazem o mesmo nível de instrumento durante 2, 3 anos, até se sentirem seguros e então caminhar para o nível seguinte. Então isso aí é bem tranquilo. Ou seja, essa perseverança é importante, né? Tem aqueles que acham que só de tocar no instrumento já vai acontecer um milagre. De qualquer maneira, indo ouvindo, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. É uma escola de música. Uma escola de música gratuita, de arte, de todas as artes, porque tem pintura, tem teatro. Trabalho extraordinário. E 14 anos. 14 anos. Quais as dificuldades? Porque até agora você contou assim que tudo brotou. Me fala dos desafios, das dificuldades nesses 14 anos. Assim, a gente não tem, de fato, muita dificuldade não, sabe? E a gente agradece muito a Deus toda semana por isso. Mas assim, uma das dificuldades que a gente tem quando a oficina começou a crescer, né, e se expandir, e novos professores, e novos cursos, e muitos alunos, e a gente viu esse número ampliando, a gente teve uma preocupação, que é uma preocupação constante, da gente manter a filosofia do trabalho, né, para que o trabalho não perdesse a essência da sua origem, né, que é ser uma escola de arte, que é promover a ação evangelizadora através da arte à luz da doutrina espírita. Esse é o nosso objetivo principal e isso não pode ser perdido. Então a gente tenta o tempo todo manter essa essência e trabalhar como uma família, né? Então assim, a gente faz reuniões semanais de avaliação, depois que os alunos vão embora, a gente senta enquanto grupo, conversa, entende o que aconteceu na manhã, fala das coisas mais importantes, as pessoas se colocam, né? E isso é muito importante, você criar um ambiente familiar, um ambiente em que a pessoa se sinta à vontade para colocar qualquer descontentamento, qualquer insatisfação. Poxa, eu fiquei chateado hoje naquela hora que eu ia fazer o não sei o que lá, e você foi e me interrompeu, e poxa vida, poxa, mas eu nem percebi, me desculpa, e as coisas se resolvem, e a gente continua como família, continua unido, e continua mantendo a filosofia do trabalho. Então, isso é uma coisa que a gente ainda trabalha duro para manter essa coesão, né, do trabalho. A gente, por exemplo, hoje tem um estudo às quartas-feiras, que é o estudo sistematizado da arte à luz da doutrina espírita. Nossa, coisa linda isso. É muito bacana. O ESD da arte. É muito bacana, Germano. Espetacular, o ESD da arte. É isso. Fica aí a ideia. Não, a ideia já está acontecendo. Fica a ideia para quem não pensou nela, é uma ideia maravilhosa. O ESD da arte. É muito legal, porque aí a gente pega a história da arte desde a era primitiva, né, desde a pré-história, nas primeiras manifestações artísticas do homem, e vem fazendo as correlações com a evolução do espírito. A evolução da arte é a evolução do espírito. Aí a gente usa o Herculano Pires, com o Espírito e o Tempo, a gente usa a Gênese, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e vem costurando e conversando, e o tanto de coisa que clareia quando a gente faz essas conversas, né, e você começa a entender o processo da arte na humanidade, né, o quanto que a arte é importante e está intimamente ligada à evolução do espírito, né? E muitas vezes a gente... Ao desenvolvimento do espírito, sim, né? A sua iluminação. Isso, uma e outra coisa, né? A arte estimula
né? O espírito, e o espírito, por sua vez, também faz a arte se desenvolver. E essa troca ela acontece em vários ciclos, ao longo de várias eras, e você conseguir olhar para isso e estudar isso traz uma compreensão muito boa. E eu vejo, Manga, que vocês chegaram a um nível de excelência tão grande que vocês estão ultrapassando ao ensino. Vocês já estão montando musicais? Céu e Inferno, um musical assim de uma obra tão robusta, ou seja, vocês estão agora não mais sendo só educadores, vocês estão sendo produtores de arte? Sim, sim, é verdade. A oficina ela nasceu como uma escola, né? Mas quando a gente estruturou ela como uma instituição, com CNPJ e tal, a gente rebuscou um pouco mais, né, os objetivos da instituição. E um dos objetivos é a promoção da arte, né, é a produção de espetáculos, né, é um deles. E a gente vinha atuando timidamente, a gente produziu alguns CDs, produziu alguns livros, que são materiais de qualidade, mas que tinham um alcance ainda dentro da nossa esfera do movimento espírita, né. Ano passado a gente teve uma encomenda da nossa federativa para produzir um pocket show, né, uma sketch sobre o céu e o inferno. E aí a gente foi para cima, elegeu 2 casos, fez uma coisa curta de meia hora e apresentou no encontro estadual. E foi um sucesso, foi muito bom, para a gente foi uma experiência muito boa e o público gostou muito também. E aí a gente voltou para dentro de casa e voltou para a prancheta, cara, vamos fazer isso direito agora, grande, expandido, pegar mais casos, incrementar mais o enredo, colocar uma produção. E aí a gente começou a fazer isso e hoje a gente está com um negócio gigante lá nas mãos, um projeto, poxa, super envolvente. São 19 cantores e atores no palco, são 12 músicos na orquestra, a gente tem quarteto de cordas, flauta, e 2 músicas teclados, autorais, né? Músicas autorais e músicas do movimento espírita do Rio de Janeiro que se encaixam nas cenas, né, que foram selecionadas e se encaixam perfeitamente nas cenas. Então a gente tem 4 casos que foram escolhidos do Céu e Inferno, a gente vai tratar da vida desses personagens antes da desencarnação, mostrar um pouco de como era o dia a dia deles, as dificuldades e como a gente, enquanto espectador, se identifica também com esses casos, com essas pessoas, com essas situações, e após a desencarnação deles, quando eles dão o comunicado, né, o que eles percebem do outro lado e como é que os familiares ficam após a saída deles do nosso plano. Então é um espetáculo muito bonito, muito bonito. Seja uma oficina de estudos de arte e também a Broadway. A nossa meta, né? Manga, eu não preciso nem perguntar para você qual é o retorno da comunidade. Se a própria federativa já solicitou um trabalho, se toda a comunidade já está convidando vocês, então o retorno é muito positivo. Tem um caso assim especial que para você tenha te comovido, em que você viu uma pessoa chegando sem saber nada e hoje se tornou realmente um artista de alma? Não, vários casos. A gente teve alunos que chegaram para a gente com limitações seríssimas, limitações, não limitações físicas, limitações de autoestima e de reconhecimento do próprio potencial. A pessoa chegando dizendo que não levava jeito para aquilo, não tinha a menor chance, mas como ela gostava, ela queria fazer um pouquinho. E aí hoje já está fazendo um curso numa escola fora da oficina para se especializar. Né? Por exemplo, um caso de uma menina da dança. Ela chegou dançando toda durinha, hoje ela faz dança contemporânea numa escola de dança. Não se tornou uma bailarina, mas está dançando fluentemente e investindo cada vez mais nisso. E descobriu que, na verdade, ela tem esse potencial sim, só estava adormecido. Então aproveita essa fala que está com brilho nos olhos e fala para uma pessoa que ainda está chegando na oficina da arte em qualquer lugar do Brasil. Qual a mensagem de você como educador dessa oficina de estudos da arte? A arte, ela tem um papel muito grande, né? Muito maior do que a gente pode imaginar muitas vezes. Então, ela é múltipla e as pessoas podem lidar com a arte de formas completamente diferentes. Então, você pode querer ser um artista de excelência técnica, que queira buscar a beleza e esse seja o seu ideal, sua meta, mas você pode ser uma pessoa que admira a arte e que quer se aproximar um pouco mais, que quer aprender um pouco mais, se tornar
um ouvinte melhor, um espectador melhor, mais qualificado. Você pode querer utilizar a arte para se descobrir, para entrar em contato com os seus próprios sentimentos, com os seus próprios potenciais. Você pode utilizar a arte de muitas formas diferentes, né? E a gente lá trabalha a arte aliada à doutrina espírita. Então todo o esclarecimento e o consolo que a doutrina traz, aliado a esse potencial de movimentação energética e sensível que a arte traz, é uma combinação, né, maravilhosa. Nesse caso dos casos, né, dos retornos, a gente hoje já tem vários professores da oficina que foram alunos nossos, que foram formados na própria oficina ao longo desse tempo e que retornam hoje para colaborar também, para compartilhar desse conhecimento. Alguns seguiram carreira profissional, né? Tem alguns que são regentes, que são músicos profissionais e que retornam lá para a oficina para continuar esse círculo virtuoso, né, que a gente criou lá. É muito amor. Manga, obrigado por ter vindo. Você é um jardineiro de flores de vários matizes. Parabéns por um dia você ter perguntado o que eu posso fazer para ajudar. Você com toda a sua musicalidade, meus parabéns, um trabalho grandioso. Obrigado por ter vindo. Que isso, prazer meu. Obrigado pelo convite. Finalizamos então com um vídeo institucional que mostra esse trabalho desdobrado em vários matizes. E o musical Céu e Inferno. A história da arte se confunde com a própria história do desenvolvimento da inteligência e da cultura humanas. Atualmente, não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações próprias. E o movimento espírita não foge a esta regra, construindo e reconstruindo sua arte a cada dia. A oficina surge da necessidade de qualificar os trabalhadores da arte no movimento espírita e, desde 2003, vem crescendo, solidificando suas bases teóricas e aperfeiçoando sua prática. O objetivo da oficina é fortalecer a ação evangelizadora através da arte, à luz da doutrina espírita. Sua metodologia reconhece o indivíduo como ser integral, promovendo atividades dinâmicas que estimulam a aprendizagem através do despertar dos potenciais dos próprios participantes. Os encontros possuem momentos teóricos, práticos, vivenciais e doutrinários. As aulas de arte são conduzidas por pessoas qualificadas, espíritas, de vínculo voluntário, e os estudos doutrinários por pessoas com experiência em evangelização espírita, em consonância com os objetivos da oficina. Temos ainda a prática de conjunto, onde os alunos têm a oportunidade de interagir e se confraternizar numa apresentação multimídia envolvendo todas as artes. A história do movimento espírita se constrói a cada dia e a oficina quer continuar contribuindo e participando destas conquistas, fortalecendo a ação evangelizadora através da arte à luz da doutrina espírita. A gente não pode ter medo de experimentar, aqui não tem certo e errado. A gente vai experimentar, tá? Nesse momento de criação, o mais importante que eu peço a vocês é a conexão espiritual. Essa história, ela se baseia na obra de Kardec, O Céu e o Inferno, mas é uma obra de ficção. Contamos
a história antes do desencarne de 4 espíritos que fazem parte da obra do Céu e Inferno e como eram suas vidas e o que acontece logo após o desencarne de cada um. É uma obra para a gente se sentir fortalecido diante dos acontecimentos do nosso cotidiano. As músicas utilizadas no musical são compostas pelo repertório, o espírito conhecido, e também por músicas autorais. Dona Maria não foi, ensinou. Será que foi François, Cavalento Riquier? Será que foi Madame Claire? Eu não suporto aquela mulher. Só que essas músicas são feitas com arranjos completamente diferentes e com roupagens completamente diferentes. Então o público vai se surpreender bastante quando ouvir a música e falar: não conheço a música, mas que música é essa? Porque elas vão estar com uma outra abordagem. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, das desilusão, crê tão somente que a graça divina te acena a renovação. Só que isso tudo demanda muito dinheiro, porque se são 20 atores, então são 20 microfones. Se tem orquestra, a gente precisa de microfone, precisa de uma mesa de som. Então tudo isso precisa de muito dinheiro. E seria, nossa, imagina, a gente preparar tudo e chegar no final não ter dinheiro para realizar tudo.